acima de tudo e não há outro igual, não há outro igual. Te exaltamos para sempre, soberano, onipotente, tu és Jesus, Jesus, Rei eterno, damos glória ao autor da nossa história, tu és Jesus, Jesus. Jesus, nome sem igual, nome sem igual. Seu nome está acima de tudo e não há outro igual, não há outro igual. Te exaltamos para sempre, soberano, onipotente, tu és Jesus, Rei eterno, damos glória ao autor da nossa história, tu és Jesus, Jesus, te exaltamos para sempre, soberano, onipotente. Em nome de Jesus, você crê comigo? Diga amém, amém, amém. Pode sentar. Pastor, de novo, pastor Tiago, muito, muito, muito obrigada por mais uma vez confiar na unção do Espírito Santo na minha vida. Olha que o senhor joga umas responsabilidades assim que eu tenho que pegar. Eu não sou boba nem nada, eu pego. Amados, ministério é isso, é enfrentar desafios e vencê-los. Obrigado, queridos, vocês são ótimos. Daqui a pouco a gente sobe, vocês sobem de novo, tá? Eu também queria agradecer por ontem, pela formatura, pelo privilégio de ajudar vocês, auxiliar vocês, tanto eu quanto Soninha, na formatura de vocês. Nós nascemos para servir, viu? E eu falo que eu quero servir o Senhor até 80, 90, 100 anos. Servindo ao Senhor, abençoando o povo de Deus onde eu for, não só com as aulas, com as matérias, mas também auxiliando nos departamentos, no Rema. O Rema está no meu DNA. Quando tira o exame de sangue, me tem lá no meu sangue. Rema, 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 rema. Então, eu amo o Rema, eu amo servir vocês, eu amo treinar pessoas. E eu sei que o ano que vem o Rema será muito, muito melhor do que foi esse ano. Vocês do segundo ano que se formaram, eita, agora está com vocês, viu? E o ano que vem, quando eu voltar aqui, eu quero ver vocês servindo, trabalhando. Você aqui, pessoas vão para nações, pessoas vão aqui, vão dirigir igrejas. Aqui teremos diretoras de Rema, pastores em outros lugares, aqui nessa cidade, aqui nesse estado. Precisamos conquistar esse estado e você já foi capacitado, você já está autorizado, você já está habilitado pelo poder e pela palavra de Deus. Então, não é tempo mais de ficar sentado, viu? Agora é tempo de movimento. Sabe uma das coisas que às vezes eu fico preocupada, algo que eu ouvi de Simon Potter, em 2003, numa formatura, quando ele foi nosso paranifo da turma. Simon Potter, ele disse que uma das maiores tristezas dele é que talvez em alguns anos, ele não veria mais o rosto de aqueles formandos que estavam lá. Ei, mas isso não vai acontecer com você. Amém? Você vai multiplicar, você vai continuar a obra do ministério pela qual você foi chamado. Amém, amados? Então, é uma honra estar aqui. Eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou para mim, em mim, um texto
que a gente já começou a falar, que é sobre fé. Eu vou falar sobre fé. Aí você pode estar dizendo, mas de novo. Queridos, de novo. O irmão Reagan começou o ministério dele falando sobre fé, pregando sobre fé. E morreu falando sobre fé. Pastor Buddy White, que está no nosso coração, o apóstolo desse ministério, também ele não tinha outra palavra a não ser fé. E ele dizia, enquanto você não aprender em fé, andar em fé, eu não vou mudar o meu sermão. E de fato não mudou. Pastor Bud foi o exemplo para nós de homem de fé. Ai, se você falasse incredulidade perto do pastor Bud, você levava um puxão de orelha. Pastor Bud era aquele que nos corrigia com amor e nos lançou muitas pessoas que estão hoje no ministério Verbo da Vida, porque aprenderam a ser moldados por ele, pela palavra da fé que estava impregnada dele. É um homem que também morreu ministrando fé e falando fé. E o tema que eu quero falar nessa noite, eu não sei se meu querido Jean aí anota, mas é nunca é tarde para viver pela fé. Abra a tua Bíblia, por favor, no texto de Marcos, capítulo 5. Nós leremos, eu farei hoje um estudo expositivo, então eu peço que você não feche sua Bíblia, o seu tablet, o seu celular, porque nós falaremos versículos a versículos. Então é Marcos. Eu falei capítulo 5? Sim, é capítulo 5 mesmo. Nós vamos ler algumas coisas bem importantes para a nossa vida. Uma das coisas que eu mais gosto de T.L. Osborne, e eu sou apaixonada por esse homem, T.L. Osborne, um grande evangelista que morreu com 100 anos, um homem que pregou o evangelho a mais de 70, 80 nações. Muitas pessoas foram salvas através do ministério de T.L. Osborne, um homem muito simples. E ele fala o seguinte: tire os milagres do cristianismo e ele será mais uma religião morta qualquer. Tire os milagres do cristianismo e ele será apenas mais uma religião morta qualquer. Um dos mais impressionantes milagres de Jesus, que Jesus realizou no seu ministério, e a Bíblia aponta pelo menos 37, 38, 40 milagres que Jesus realizou enquanto ele estava aqui na terra. Mas um dos mais impressionantes milagres de Jesus, ou dois mais impressionantes milagres de Jesus, aconteceram quando aparentemente ele chegou atrasado. Um é sobre a filha de Jairo e o outro milagre é sobre a ressurreição de Lázaro. Mas sabe, amados, que Jesus nunca chega atrasado? Ele sempre está pronto. A Bíblia fala pelo menos 3 vezes no Novo Testamento e uma vez no Antigo Testamento. Fala sobre o justo viver pela fé. Fala lá em Abacuque 2,4, fala lá em Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38 e uma versão que eu mais gosto de Hebreus 10,38, que diz que aquele que pela fé é justificado, por ela viverá. Então, nós somos justificados em Cristo. E ontem, olha que mensagem maravilhosa do Manassés. Eu amei a mensagem do Manassés. Falou sobre justificação, falou sobre a nossa posição em Cristo Jesus. E você perceba que é uma mensagem simples, mas não é uma mensagem destituída de poder. E, amados, nós temos que aprender a falar simples. Nós temos que aprender a pregar simples, a viver com simplicidade, porque a palavra de Deus é simples, mas ela também é carregada de poder. E a Bíblia diz, como eu citei esses 4 versículos, que o justo viverá pela fé. Sabe, nós temos muitas vezes a ideia de que a fé é uma ferramenta que a gente usa quando a gente precisa, como uma caneta, como eu estou usando agora o microfone, mas a fé não é uma ferramenta que eu e você usamos quando nós estamos precisando de algo. A fé é algo que nós vivemos diariamente. A fé é cotidiana, a fé é estilo de vida. Todos os dias nós vivemos fé, todos os dias nós andamos por ela, todos os dias nós cremos na palavra de Deus, todos os dias nós confessamos e declaramos a palavra e já temos aquilo que nós falamos. E muitas vezes, queridos, nós deixamos de ter o melhor de Deus, de vivenciar milagres, o extraordinário, porque Deus é Deus de extraordinário. A Bíblia fala em Atos 19, 20, acho que é 19, 20 ou 19, 12, eu não me lembro agora, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de que os lenços e aventais de Paulo eram levados para os doentes e eles eram curados. Então, nós precisamos aprender a viver esse extraordinário. Mas muitas vezes nós abortamos, nós ficamos aquém daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, que é o extraordinário. E eu quero mostrar que Jairo, esse homem que precisou, apesar de
tantos obstáculos que ele passou, ele precisou aprender a andar em fé. E nós, você e eu, não podemos abortar o plano de Deus na nossa vida por causa dos obstáculos. Os obstáculos estão aí para nós vencermos, para nós vivenciarmos uma vida de fé. Os obstáculos nunca devem te parar. Nunca deve me parar. Por quê, amados? Porque Deus é um Deus que age. Diga comigo, Deus é Deus que age. Sabe que Ele está agindo agora na sua vida? Ele está agindo. Então eu quero te mostrar esse relato bíblico tão importante desse homem, Jairo. Jairo, esse nome quer dizer Deus ilumina. Então esse homem que não desistiu diante de tantos obstáculos, mas que surgiram na vida dele, mas através da sua fé, ele venceu e ele conquistou a sua vitória. Em Marcos capítulo 5, lá no versículo 21, está escrito assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Eu vou dar alguns obstáculos que Paulo teve que enfrentar para ter a sua vitória. E o primeiro obstáculo que nós encontramos nesse versículo 22 é exatamente a sua posição. Ou seja, Jairo, ele não era uma pessoa qualquer. Paulo, a Bíblia diz que ele era um dos principais da sinagoga. Jairo era um mestre da lei. Jairo era um homem conhecidíssimo. Jairo tinha uma reputação. Jairo era um homem que ensinava a lei. Ele ensinava, vamos dizer, a palavra de Deus naquela época. Então, ele era um principal da sinagoga. Mas sabe o que ele faz, queridos? Apesar dele ser talvez um rabino, um instrutor, um mestre da lei, um líder da sinagoga influente, conhecido pelos judeus, mas sabe o que ele faz? Ele enfrentou esse primeiro obstáculo. Ele não quis nem saber quem ele era. Ele não quis saber de título, ele não quis saber da sua reputação, ele só quis saber de chegar até Jesus e dizer para ele: eu preciso de um milagre. Queridos, deixa eu te falar algo. Você que está entrando no ministério, para os formandos aqui, e você que está sendo treinado, você não precisa se preocupar com a sua performance. Aqui em cima, quando você canta ou toca aqui, você não está para dar show. Quando você prega e ensina, você não está aqui para mostrar um show para as pessoas, uma performance para as pessoas, queridos. Amém? Então você tem que saber a essência daquilo que você é em Cristo. E ele não estava nem preocupado com a sua posição. E o segundo obstáculo que Jairo enfrentou também está no versículo 22. Ele diz, lá no versículo 22 ainda: eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Qual o outro obstáculo que ele enfrentou e venceu? O que, amados? A tradição judaica. A Bíblia diz, e Jairo sabia disso, que em Êxodo, que para nós hoje é Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 3, 4 e 5, que na lei mosaica estava dizendo que nenhum homem devia adorar outro homem, nem outra imagem, nem se prostrar diante de imagens, nem adorar. Mas o que ele faz? Ele vai e se prostra diante do homem Deus, do Deus homem chamado Jesus. Por quê? Porque Jairo reconhecia que aquele homem não era um homem qualquer. Jairo reconhecia: eu sei que a unção do Espírito está sobre você. Eu sei que o que você tem feito, que você tem pregado, milagres que eu tenho visto, é porque Deus está com você. Então ele reconhecia que Jesus ali não era apenas um homem qualquer. E ele adora, ele se prostra diante de Jesus e o adora. Sabe, queridos, ele sabia que só Deus deveria receber a adoração. Mas ele sabia também que Jesus era especial. Sabe, tem uma frase de Billy Graham que eu amo. Billy Graham diz assim: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Aleluia! Oh, meu Deus! Deus homem e um homem Deus. Jairo reconheceu que Jesus não era um homem qualquer,
porque ele era ungido pelo Espírito. Jairo reconheceu que as mesmas palavras que o próprio Jairo ensinava na sinagoga, Jesus também falava. Mas ele falava com vida, com amor, com graça, com unção, trazendo transformação para as pessoas, trazendo sede de Deus. Jesus não é uma religião qualquer, amado. Jesus é vida. Ele é vida para nós. O terceiro obstáculo que Jairo teve que vencer está no versículo 24. Olha só, ele chega para Jesus, minha filhinha está doente, vamos lá. Jesus deve ter dito, vamos lá, eu vou com você. Versículo 24 diz, Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Qual foi o terceiro obstáculo que Jairo enfrentou? Exatamente a multidão. Onde Jesus ia, havia multidões, curiosos, os catedráticos da lei, os religiosos, para acusá-lo, para pegá-lo em algum erro. Iam também as pessoas para ouvi-lo, iam pessoas lá para serem curadas por ele, iam pessoas para encher o seu estômago com peixe e pão. Ou seja, todo tipo de pessoas estavam sempre seguindo Jesus. Jesus, ele ministrava para as multidões, Jesus ministrava em off para os seus discípulos, mas Jesus também ministrava individualmente a pessoas. Ele ministrou para a mulher pega em adultério, João capítulo 8, para a mulher lá do tanque de Samaria, João capítulo 4. Jesus ministrou para Nicodemos, João capítulo 3. Ou seja, ele ministrava para as multidões, mas ele também ministrava individualmente. Mas o que estava acontecendo ali? Grande multidão atrapalhou Jesus. Então, eu imagino que quando Jesus falou para Jairo, vamos entrar na história, vamos imaginar. A gente não pode falar a heresia da Bíblia, mas a gente pode imaginar a história. Está lá Jairo, chega para Jesus, Jesus fala, não, pode deixar, eu vou com você. Eu imagino Jairo talvez pegando no braço de Jesus, no ombro de Jesus, e mostrando, ó, Jesus, o caminho da minha casa é esse, mas a multidão, e Jesus sendo apertado, comprimindo ele. O que é uma multidão? 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas? Eu não sei qual é uma multidão, mas eu sei o que é uma multidão na Praça da Sé, lá em São Paulo, às 18 horas, num dia de semana, onde passam pelo aquele metrô Sé, aproximadamente 2.900.000 pessoas. Quem já pegou metrô em São Paulo? Ah, você sabe o que eu estou falando, vocês também sabem. Você chega lá na Praça da Sé, que é o mais cheio, né, que é a estação mais cheia, queridos, quando o trem para, você não entra no trem. Você é arremessado para o trem. Quando você vê, já está lá dentro. Por quê? Multidão. Então, multidões. Então, eu imagino que tinha muita gente aqui comprimindo Jesus, mas o que acontece? Jairo finalmente consegue vencer a multidão e está indo com Jesus. Mas Jairo também enfrentou o quarto obstáculo. Aí a multidão foi vencida. Talvez eles já estavam no lugar não tão cheio, mas havia pessoas ainda com Jesus. E, de repente, o que acontece? Jairo já todo feliz. Jairo já devia ter roído todas as unhas da sua mão, nervoso, ansioso, porque ele tinha pressa que Jesus entrasse na casa dele, fosse na casa dele, por causa do estado de saúde da sua filhinha. E, de repente, tudo bem, mas Jesus para. Por que será que Jesus parou? Parou por quê? Por que parou? E Jesus olha para os lados, olha para a sua direita, sua esquerda, para trás, e os seus discípulos começam a pensar por que Jesus parou, e Jairo também, por que esse homem para agora? Estava indo tão bem, e ele para. Por que Jesus parou? Jesus parou por causa de uma mulher. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Uma mulher doente. Amados, Jesus tem tempo para todo mundo. Lá no versículo 25, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, Jesus era famoso, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos, mestre, vês que a multidão te aperta e diz quem me tocou? Não faz sentido, não é? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que lhe operara, veio, prostrou-se diante dele e
declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé fez o quê? Te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse mal. Vocês do Rema, com certeza, nos 2 anos, vocês aprenderam que fé tem ações correspondentes. Se aquela mulher falasse somente com ela: se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Se eu for lá e tocar, eu serei curada. Se ela só ficasse falando e pensando sobre isso, e não fosse até Jesus e tocasse em Jesus, ela jamais seria curada. Sabe, os estudiosos dizem que com Jesus como um rabino, ele usava o talite, que era, né, um chale de uma cor meia parda, e na barra ele tinha várias fitas azuis com algumas franjas, e aquelas franjas e aquelas fitas simbolizavam para o judeu a unção do Espírito. E o que a gente pode entender? Que a mulher chegou e tocou exatamente na barra do vestido. Glória a Deus, Jesus usava vestido nas vestes compridas de Jesus, e ali ela foi curada. Mas Jesus não sabia que a unção de cura estava operando nele. Aquela mulher simplesmente, que desobedeceu a um comando do Espírito, e ela foi curada. O mesmo poder que saiu de Jesus foi o mesmo poder que entrou na mulher e curou essa mulher. Fé tem ações correspondentes. Eu conheço a história, não sei se isso é verdadeiro ou não, de um homem que estava morrendo de inanição. Ele tinha, os médicos, quando foi levado para os médicos disseram: ele só tem no máximo 1 hora de vida, ele tem que se alimentar agora, senão ele morre. Aí trouxeram um prato de alimentos para esse homem e disseram para ele: coma agora, porque para você não morrer. E diz que esse homem pegou o prato e disse: eu vou comer para não morrer, eu vou comer para não morrer. Ele não comeu e morreu. Ou seja, com um prato de comida na mão, de alimento na mão, ele só declarou, mas ele não comeu. Amados, a fé tem ações correspondentes. Não é só falar, mas é agir também. Às vezes eu vejo as pessoas que estão desempregadas e eu pergunto para elas: quantos currículos você já distribuiu por aí? Ficar dormindo até meio-dia em casa, o emprego não vai bater na tua porta não, meu amado. Você tem que fazer coisas. Você precisa fazer o que precisa ser feito, agindo em fé. Enquanto algo não acontece, você continua fazendo. Amém, queridos? Então diga comigo: fé tem ações correspondentes. E Jesus para por causa daquela mulher. Jairo deve ter ficado surpreso, talvez até indignado. Eu, um líder da sinagoga, um homem de prestígio, de reputação, estou aqui, ele diz que vai na minha casa, minha filhinha está à morte, e ele para por causa desta mulher. O que a gente tem que entender? O contexto histórico-cultural da época. Em primeiro lugar, a condição de uma mulher na época de Jesus. Ela não podia ser alfabetizada, as mulheres eram analfabetas. Elas também andavam na rua atrás do marido, ou seja, não andavam do lado do marido como os casais fazem. Não podia entrar no templo, elas ficavam lá no átrio, onde ficavam alguns gentios que eram adeptos ao judaísmo. Ela ficava ali. Elas eram consideradas pela lei mosaica, ou pela lei de Moisés, imundas quando elas tinham fluxo de sangue ou menstrual. Elas ficavam... quando estavam com fluxo de sangue, elas ficavam no lugar chamado Vale dos Rejeitados, até o ciclo acabar. Imagine, a Bíblia diz que essa mulher tinha 12 anos de ciclo menstrual. Imagine, vamos falar aqui para mulheres, são todos adultos. Se 1 semana a gente não aguenta, imagine 12 anos. Ou seja, essa mulher sofria de uma doença tipicamente feminina. Essa mulher devia sofrer de miomas no seu útero. Por isso que ela tinha esse fluxo de sangue. Ela era considerada imunda. Pela lei mosaica, essa mulher não devia poder tocar em nada. Ela não podia tocar numa criança, ela era considerada imunda. Se ela tocasse numa cama, a cama era considerada imunda. Numa cadeira, ou seja, ela devia dormir num varal, porque ela não podia tocar em nada. Essa mulher não podia ter um afago, talvez se ela tivesse filhos, ela não poderia ter o afago de uma criança, ela não podia afagar os seus filhos, não podia receber o abraço de um marido, ela mesmo tinha que dizer que ela era imunda. Mas Jesus fez o quê, queridos? Jesus deu dignidade a essa mulher, Jesus deu dignidade a você, mulher. Na época de Jesus, na época das mulheres, as mulheres não serviam para nada a não ser procriar. E procriar quem? O Messias. O judeu aguardava o Messias e ele achava que ele seria privilegiado se o Messias nascesse do ventre da sua mulher. Quando uma menina nascia numa família, o judeu pedia perdão a Jeová, porque nasceu uma menina. Quando o judeu ia na sinagoga, ele levantava as mãos e orava. Sabe o quê? Jeová, eu te agradeço, porque eu não nasci escravo, não nasci
cão, não nasci gentil e não nasci mulher. Ou seja, as mulheres eram consideradas como cães, como escravos, como gentios e como nada. Mas Jesus tocou em mulheres, Jesus falou com mulheres, Jesus perdoou mulheres, Jesus curou mulheres. Portanto, minha amada que está aqui nessa noite, Jesus é aquele que te faz digna. Amém? Ele ama as mulheres. Quinto obstáculo que Jairo teve que enfrentar estão nos versículos 35 a 37. Vamos ler. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir ou sem dar importância a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Qual o outro obstáculo o quinto obstáculo que Jairo teve que enfrentar? Ele teve que vencer a dúvida, o medo, a incredulidade diante do quê? De uma má notícia. Medo, dúvida, incredulidade. Amados, deixa eu te falar. Imagine o susto que Jairo levou. Imagine o susto que Jairo levou quando vieram aqueles que estavam ao redor dele lá na sinagoga, talvez servindo-o na sinagoga. E chega para ele: olha, não precisa mais encomendar Jesus, não. Pode mandar Jesus para casa, porque a sua filhinha já morreu. Imagine como é que ficou o estado emocional de Jairo. Medo, dúvida, incredulidade. Sabe, amados, o medo vem a todos. O medo já faz parte até dos nossos sentimentos. Mas o que vai fazer a diferença na nossa vida, que quando nós andamos em fé, é como nós reagimos a situações que nos trazem medo. Qual vai ser a tua reação quando o medo chegar? É como nós reagimos ao medo, é que determinará a nossa vitória ou também a nossa derrota. Quando o medo chega para mim e para você, nós temos duas opções. Primeiro, admitindo: estou com medo, Senhor. Eu estou com medo, mas me ajuda. Ou fazendo o quê? Qual é a segunda opção? Confrontando o medo e fazendo o que precisa ser feito. Nós não precisamos ler, mas eu vou citar para você 2 Crônicas, capítulo 20. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, que os amonitas, os moabitas, os neumitas vieram contra a nação de Judá, que já era o reino do sul, que já havia sido dividido na época do rei... esqueci o nome o filho de Salomão, esqueci o nome dele agora. Se você lembrar, me ajudem. Havia sido dividido o reino do norte e o reino do sul. E esse povo veio contra o reino de Judá para matá-los. Ou seja, haveria ali, amados, um genocídio. Mas o que acontece? Lá, não precisa abrir, mas lá no versículos 3 de 2 Crônicas 20, diz: então Josafá teve medo. Josafá, o rei que conhecia Deus. E Josafá foi ainda um dos melhores reis de Judá, juntamente com Asa e outros. A palavra diz que ele teve medo. Mas sabe o que ele fez? A palavra diz que ele pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Mesmo com medo, ele fez o quê? Buscou o Senhor. E disse: olha, todo mundo aqui vai jejuar. Nós vamos ter uma resposta de Deus. Sabe, queridos, Franklin Roosevelt disse: a única coisa a temer é o medo do medo. E o grande escritor chamado Mark Twain, ele fala: coragem é o domínio do medo, não a ausência do medo. Coragem é o domínio do medo e não a ausência dele. E a unção veio enquanto Josafá e os demais, o povo de Judá, orava, buscava o Senhor e jejuava. A unção veio sobre um homem chamado Jaaziel e foram transmitidas a ele estratégias divinas para como eles deveriam vencer essa batalha. E Deus diz para ele: vocês não descerão contra os inimigos. Vocês farão o quê? Ficarão parados e vocês verão o livramento que o Senhor dará a Judá. E sabe, queridos, como eu acabei de dizer, fé tem ações correspondentes. E a Bíblia diz que o rei Josafá não ficou parado. Josafá não colocou a tropa de elite do exército de Judá para combater esse povo, nem armamento bélico, mas sabe como ele venceu? Com louvor e adoração. Ele não ficou parado, ele fez alguma coisa. E o que ele fez? Ele fez a coisa certa. Ou seja, desde que o rei recebeu más notícias,
Quando vieram as más notícias, ele teve medo, mas ele fez o quê? Colocou a sua expectativa no Senhor. Então, amados, quando o medo vier, quando situações vierem, confie no Senhor, vale a pena confiar no Senhor. E um outro exemplo bíblico que eu gosto demais é 1 Samuel capítulo 30, quando Davi e os seus 600 homens estão lá, ouvem a notícia que a cidade de Ziclag fora, que pertencia à tribo de Judá e depois de Simeão, estava agora na domínio dos filisteus, que os amalequitas tomaram a cidade, queimaram a cidade, sequestraram as mulheres, sequestraram as crianças. A palavra diz, amados, que o povo de Davi, juntamente com Davi, choraram até não ter mais lágrimas. Eu pergunto para você, você já chorou alguma vez em alguma situação de você não ter mais lágrimas? Que parece que você ficou desidratado de tanto chorar. Foi o que aconteceu com Davi e seus homens. Davi fez o que? Ele pegou 400 homens. A palavra diz que Davi se angustiou. E sabe, ainda o povo que estava com Davi, que estava a favor de Davi, queriam fazer, sabe o quê? Com ele? Apedrejá-lo. Ou seja, o líder é assim, quando está tudo bem, mas quando a coisa está mal, a primeira coisa que a gente quer fazer é atacar o líder. Isso já é bíblico, então a gente tem que se acostumar com isso. Não é, Esther? É desse jeito, queridos. Mas sabe o que ele fez? A palavra diz, lá no versículo 18, que Davi, com seus 400 homens, feriram os amalequitas. E nos versículos 18 a 20, diz que Davi salvou tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Ou seja, as crianças voltaram, as mulheres voltaram, os despojos voltaram. E o que eram os despojos? Eram ouro, eram terras, era dinheiro, eram bens, animais e tudo mais. Ou seja, Davi, mesmo com medo, mesmo chorando até não ter mais lágrimas, se angustiou, mas ele buscou ao Senhor. O problema dos crentes muitas vezes é esse. Vem problemas na nossa vida e a gente faz o quê, mas a gente fecha a boca. A gente fica quieta, mas deixa eu te falar, a tua fé tem uma voz. E ela precisa sair de dentro de você. Amém? A nossa confiança está em Deus. A nossa confiança está na vitória, através da nossa fé. O sexto obstáculo que Jairo teve que enfrentar, está lá no versículo 38. Chegando a casa, vamos ler do 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Deixa eu te falar, a notícia veio para Jairo. Tua filha morreu. Jesus sabia que quando Jairo chegasse na casa dele, ele encontraria um ambiente de caos, nuvens negras naquela casa, chuvas, tempestades, barulho, lamento, choro, medo, angústia. E Jesus fala para Jairo, Jairo, não tenha medo. Jairo, tem apenas fé. E sabe o que ele faz quando Jesus e Jairo chegam lá? A situação é caótica, mas Jesus faz o quê? Manda os incrédulos saírem. Amados, temos um princípio aqui. Pare de andar com incrédulo. Pare de ficar ouvindo gente que não está no mesmo nível que fé, que você está. Ande com pessoas, se associe com pessoas de fé. Com pessoas que falam fé, que vivem fé. Onde as coisas de Deus acontecem, querido. Tire incrédulos da sua vida, não se associe com pessoas de palavras negativas. E é engraçado, né, pastor, que a gente já percebe quando uma pessoa tem fé ou não. Por quê? Como? Ela mostra? Não. Pelas suas palavras. Você fala algo, não vai dar certo. Sabe, parece aquele desenho que eu assistia, né? Aquele, ó vida, ó dor, ó céus, ó azar. Só fica se lamentando da vida. Mas o que é fé, amados? Fé não é emoção, fé não é assentimento mental, fé não é da mente, fé é do nosso coração. Fé vem do nosso espírito e nós temos a mesma fé que Deus tem. Por quê? Qual é a probabilidade de eu ter a mesma fé que Deus tem? Qual é a evidência que eu tenho a mesma fé que Deus tem? Porque eu e você fomos criados à mesma imagem e semelhança de Deus. Se Deus é um Deus de fé e eu fui criada à imagem e semelhança dele, eu também sou uma pessoa de fé e você também é. Portanto, meu amado e minha amada, escute, nunca diga que sua fé é fraca. Nunca fale que você não tem fé. Você tem, você só precisa aprender a usá-la. Quando? Quando as situações ruins vierem, não, porque fé não é uma ferramenta, é estilo de vida. O justo viverá pela fé. O justo viverá por fé. Por isso que Jesus falou para Jairo, lá no versículo 36, fique firme, Jairo.
Não tenha medo. Creia que coisas vão acontecer. Não, você talvez terá dúvidas, medo, mas creia que eu estou aqui. Mas deixa eu te dizer algo. A fé, ela não nega o fato. Mas a fé pula acima dos fatos. O irmão Reagan, não sei se você já leu isso, vocês já leram isso. Ele pregava prosperidade, ele pregava fé, com os pneus do carro dele, os 4 furados, não, carecas, e o motor do carro dele, que de longe as pessoas já sabiam, irmão Reagan já vem vindo, por causa do barulho, por causa da fumaça. Mas sabe o que ele fazia quando ele subia no púlpito? Ele pregava fé. O irmão Reagan pregava prosperidade com sapatos furados. Ele olhava para os sapatos, para a sola do sapato, estava furado. Mas o que ele fazia? Ó dor, ó céus, ó azar. Não, ele falava fé, queridos. Sabe, uma vez perguntaram, acho que eu já falei aqui, uma vez perguntaram para o irmão Reagan. Irmão Reagan, se tirasse tudo do Senhor, mas tirasse seus bens, suas casas, seus carros e tudo mais que o senhor tem, a escola e tudo mais, e o senhor tivesse a oportunidade de ficar apenas com uma coisa, qual é isso? O que é que o senhor ficaria? Ele disse, com a minha Bíblia, porque ela me traria tudo de volta. Isso é fé, amados. Sabe, Deus não conta com gente fraca. Deus conta com gente forte. Por que eu sei disso? Porque Provérbios 24:10 diz, se te mostrares fraco, tem uma versão que diz frouxo. No dia da batalha, a sua fé será pequena. E sabe, queridos, é no dia da batalha, é no dia mau, que nós temos uma grande oportunidade de exercitarmos e praticarmos a fé que já está dentro de nós. Sabe, muitos críticos da palavra da fé, eu já escutei isso. Eles dizem para nós, né? Vocês aí da palavra da fé pregam que quando uma pessoa vem para Jesus, tudo vai ser na vida dela, vai ser flores, tudo vai ficar muito bem. A grama ficará mais verde, as flores mais coloridas, o céu mais azul, os passarinhos cantando muito mais alto, ou seja, tudo vai ficar bem. Amados, nós da palavra da fé não pregamos isso, porque a Bíblia não diz isso. Sabe o que a Bíblia diz? Ela diz lá em Salmo 34:19, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor faz o quê? Livra de algumas? Não, livra de todas. Sabe o que diz lá em João 16:33, o próprio Jesus dizendo, no mundo você vai ter o quê? Aflições. Mas ele também não parou por aí. Mas ele diz, tem de bom ânimo, tem de fé, se levante numa posição de alegria, se alegre, me adore, porque eu venci o mundo e você também vencerá. Quando, amados, quando nós aprendemos a andar em fé. Muitas vezes nós temos que ter fé, amados, para que algo apareça e para que algo desapareça. Precisamos crer também para algo e também precisamos crer contra algo. Ou seja, a fé traz existência àquilo que não é como se já fosse. Mas pela minha fé eu também posso fazer coisas desaparecerem, como confusão, como uma doença, pobreza, miséria. Ei, nós não estamos mais na maldição da lei. Quais eram as maldições da lei? Pobreza, morte espiritual e doença. Mas em Cristo Jesus essa situação mudou, amado. Então você precisa crer para algo e crer contra algo. Precisa crer para que algo apareça na sua vida e para que algo desapareça. Eu pergunto, o que você precisa agora? O que você precisa crer para que algo desapareça ou que algo apareça? Use a sua fé. 7º obstáculo que já enfrentou. Está lá no versículo 39, nós vamos ler de novo. Ao entrar, vamos ler do 38 de novo. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ou seja, a situação estava em caos. A situação estava feia. Eu pergunto para você já passou por situações que você fala assim, meu Deus, agora acabou, não tem mais jeito, eu não vou conseguir sair dessa. Já passou? Eu já. Mas lembre-se, amados, o justo viverá da fé. Aí lá no versículo 39. Vou ler de novo 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas ela dorme. Imagine, queridos,
Qual é o sétimo obstáculo de Jairo? Jairo teve que crer acima da zombaria, do escárnio, feitos contra aquele, ou seja, contra Jesus, o único que poderia salvá-lo daquela situação. Era uma situação que não estava mais no controle de Jairo. Somente Jesus poderia ajudá-lo. Mas nesse ambiente de caos, de nuvens, de tempestades, de nuvens pretas, não era e não é um ambiente muito favorável para se ter fé. Um lugar de opressão, de choro. Tinha aquelas carpideiras. Sabe o que é as carpideiras? Nós não temos aqui os ministros de música que nos levem à adoração ao Senhor. Essas carpideiras, elas eram pagas para chorar em funerais. Era um bando de hipócritas, porque no coração delas não tinha um sentimento pela família, mas elas eram pagas. Então Jesus viu aquelas carpideiras e Jesus vê aquela situação. Mas sabe, amados, deixa eu te falar algo. Segura o que eu vou te falar. Você já deve ter ouvido isso, mas eu vou falar pelo Espírito. A última palavra da nossa vida não vem de pessoas, não vem da nossa mente, não vem do diabo, mas a última palavra na nossa vida vem de Deus. É Deus que dita as ordens, querido. E foi exatamente o que aconteceu. Lá no versículo 41. Vou ler de novo. E riram-se dele. Ele, porém, mandando sair a todos. Por que ele mandou sair todos? Porque ele não queria incrédulo com ele. Imagina você orando por uma pessoa para ser curada, aí tem lá um incrédulo, não vai ser curada não. Ou quando a gente ora por alguém por cura, você termina de orar, a pessoa quem sabe, né? Quem sabe eu fui curada? Amados, isso é pura incredulidade. Mas Jesus fez o quê? Ele não queria incrédulos com ele. E a palavra diz que ele tomou o pai e a mãe da criança. Por que o pai e a mãe da criança? Porque eram os mais interessados em ver a sua filha viva. Ou seja, eles estavam ali em expectativas de que algo iria acontecer. O pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Ou seja, os pais da criança, Pedro, João e Tiago. 41, tomando pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Ou seja, Jesus deu uma ordem, deu uma voz de comando. Lembra que eu falei que a fé, a gente tem que crer para algo aparecer ou para algo desaparecer? Amém. Jesus fez o quê? Mas Jesus era um homem de fé. Jesus não tinha dúvida, será que vai acontecer, será que não vai? Não. Ele simplesmente deu uma ordem. E a palavra diz, 42, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Pois tinha 12 anos, então ficaram todos sobremaneira admirados. 43, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, como se adiantasse, e mandou que lhe dessem de comer a menina. Amados, imagine, vamos entrar na história de novo. Vamos supor que essa casa tenha, tinha o térreo, é o térreo que a gente fala? E lá tinha uma escada, e lá em cima estava o quarto, estava lá acontecendo, tudo que nós lemos agora. O povo, aqueles opressores, aqueles hipócritas, aqueles que estavam lá para fazer uma média com Jairo, porque, afinal de contas, Jairo é o principal da sinagoga, então eu preciso estar aqui fazer uma média nessa situação. Mas eles veem quem? Jesus subindo, Pedro subindo, Tiago subindo, João subindo, o pai e a mãe da menina está lá. E eles estão lá embaixo chorando. E cantando, e se lamentando. Aí daqui a pouco, eles veem a mãe descendo a escada. Aí a mãe vai para a cozinha. E a mãe pega uma bandeja, e pega lá um todinho, e pega lá um mingauzinho, e pega lá um biscoito, e põe numa bandeja, e começa a passar por aquela sala, com aquela bandeja. Aí o povo deve ter pensado, coitada, está doida, endoideceu. A situação deixou essa mulher fora da caixa. Mas eles não sabiam o que estava acontecendo. Talvez a mulher subiu, e sabe como é mãe, né? A gente gosta de ver nossos filhos bem alimentados, sim ou não? Aí, de repente, quem sabe, vamos imaginar, a mulher sobe, passa um tempo, aí daqui a pouco, eles veem a mulher descendo, e quem vem atrás da mulher? A menina. Eu imagino, amado, se fosse, olha, vai me desculpar, mas se fosse eu, quando eu descesse com a minha filha viva, eu falaria para eles, vocês são uns bobos, vocês são uns incrédulos.
Minha filha está viva. Sabe por quê? Porque o Deus de todas as coisas, o dono do universo, aquele que é o Deus da vida, aquele que é o Deus de milagre, ele esteve aqui e ele salvou, curou e ressuscitou a minha filha. Amados, no ambiente onde Jesus está, coisas sobrenaturais têm que acontecer. Eu imagino a cara deles. Jesus estava ali. Jesus promoveu aquele milagre. Amém, queridos? Sabe, eu falei agora há pouco, eu vou repetir. Nós podemos colocar a nossa confiança em Deus, porque Ele é digno. O caráter de Deus é irrepreensível. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Sabe, queridos? Lá no Salmo 91, não, fica aí, Marcos, eu quero mostrar algo para você que é importantíssimo. Sabe, muitas vezes nós lemos a Bíblia e a gente deixa algumas pérolas escaparem. A gente não lê prestando atenção. Vai lá para Marcos 5, lá no versículo 22. Marcos 5, 22. Eu vou ler de novo. E insistentemente, aqui é Jairo, lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viva, para que ela viva ou viverá. Sabe que isso é que eu aprendo, queridos? Que a pressão tem uma voz, o mundo tem uma voz, a nossa mente tem uma voz. Paulo diz que existem muitas vozes no mundo, nenhuma delas sem interpretação. O diabo tem uma voz, as circunstâncias têm uma voz, os incrédulos têm uma voz, mas deixa eu te dizer, você também tem uma voz. E Jairo, sabe o que aconteceu? Ele falou antes o que ele queria que acontecesse, ou seja, ele falou o fim. Então o que eu falo para você, amados? Fale o teu fim, declare o teu fim. Declare aquilo que você quer para você. O que você quer para o ano de 2025? Comece já a projetar hoje o que você quer para o ano que vem. Por quê? Porque a nossa fé tem uma voz. Romanos 10, 18 diz: a palavra está perto de ti, onde? No teu coração e na tua boca. Qual palavra? A palavra da fé que pregamos. Quando a gente olha aquela batalha de Davi e Golias, a gente pensa que foi somente uma batalha física. Não, antes de ser uma batalha física, foi uma batalha de palavras. Golias falava algo, mas Davi rebatia: hoje mesmo, eu vou cortar tua cabeça, vou dar para as aves, elas comerão, vão acabar com você. Davi disse: olha, você é o gigante, mas eu não tenho medo de você, porque aquele que está em mim é muito maior. Amados, não se renda à pressão. Deixa eu te dizer algo. A tua fé não move Deus. Pronto, olha a heresia da noite. A tua fé não move Deus. Ela te move. Ela move você e te coloca exatamente na posição que Deus chamou para que você esteja. Na sua boa, na sua agradável e na sua perfeita vontade. Ei, Deus não tem 3 vontades para a sua vida, ela tem uma, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Por quê, amados? Porque Ele te colocou acima, assentado com Cristo, para você andar como no sobrenatural. Amém, amados? Eu tenho que ter um alvo. Você deve ter um alvo. Qual é? Andar por fé. E o que é fé? Hebreus 11, eu vou ler Hebreus 11:1 na Transformadora. Jean, se você puder pôr aí para nós. Hebreus 11:1 diz, na Transformadora, ou na Nova Versão Transformadora, diz: a fé mostra a realidade daquilo que estamos esperando e nos dá convicção de coisas que não vemos. Eu pergunto, o que você está esperando? O que você está esperando que você ainda não viu? A fé é que traz isso para você. Na Bíblia Viva diz, o que é fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. Aquilo que você está esperando está te aguardando, querido. Ainda que não possamos ver. Porque foi pela fé que todas as coisas foram criadas. Em Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que o mundo e o universo veio a ser formada pela palavra de Deus. Quando havia Deus disse: haja luz e houve luz. Quando havia caos, o que Deus fez? Colocou ordem, Ele chamou a existência a todo o universo. Como, queridos? Através da sua palavra. Me perdoe as pessoas que acreditam que o universo foi feito através de uma grande explosão. Amados, explosão, ela não causa
Ela não constrói, ela destrói. Verdade? O universo foi criado pela palavra de Deus. Por isso que em Marcos 11:22, Jesus diz para os seus discípulos, tende a fé de Deus. Ou seja, tende a mesma fé do tipo de Deus. E qual é a possibilidade de eu ter a mesma fé? Porque eu fui criada, formada, a mesma imagem e semelhança de Deus. Sabe, amado, segura essa. Deus apenas não vê onde você está, mas Ele já vê você onde você pode chegar. Onde você pode chegar, o Senhor já vê. É como uma mulher grávida. Uma mulher, quando está grávida, queridos, mesmo que ela não faça o teste, ela já sabe que está grávida. Foi assim com as minhas 2 gravidezes. Eu já sabia. Mas ela não vê o bebê. Ela não vê o rostinho do bebê, ela não vê os olhinhos, a cor do cabelinho, ela não vê nada. Mas o que ela faz, queridos? Ela começa a se organizar. Ela começa a preparar o enxoval do bebê, o quartinho do bebê. Ela não diz, sabe que eu acho, eu fiz um exame, deu positivo, mas acho que eu estou com gases. Não, amados, ela não faz isso. Por quê? Porque o seu corpo começa a apresentar sinais. O bebê começa o quê? A crescer. Porque ela sabe que já existe uma vida sendo gerada dentro dela. E sabe, amados, fé é isso, é a gente engravidar de pessoas, de coisas. Eu vou dizer para você, amado homem, você também precisa ficar grávido. De coisas que você quer, de coisas que você precisa. Amém, amados? Ele te deixará grávido de coisas que você espera de Deus. E Ele te dá a possibilidade, querido, de que o natural não pode te dar. E Ele te dá possibilidades daquilo que o laudo médico ou o financeiro não pode te dar. Mas Ele te dá essa possibilidades. Em Hebreus, capítulo 11, queridos, está lá a lista, né, dos famosos que viveram em fé. A lista da fama. A galeria da fama. A galera da fama. Daqueles que viveram em fé. E o que nós podemos alcançar? O que a nossa fé pode fazer por nós? O que aqueles homens que o autor de Hebreus relatou lá em Hebreus 11. Em primeiro lugar, nós podemos ofertar pela fé e Deus receber a nossa oferta como Ele recebeu de Abel. Nós podemos andar com Deus e agradá-lo como aconteceu com Enoque. Nós podemos ser divinamente avisados acerca dos acontecimentos futuros, ver o invisível como aconteceu com Noé. Pela fé nós recebemos terra por herança. Pela fé somos preservados da destruição como Raabe. Pela fé nós subjugamos reinos, praticamos a justiça, obtemos promessa, fechamos a boca do leão, tiramos força da fraqueza, nos tornamos poderosos nesse presente século. Pela fé, amados, nós vivemos o mesmo estilo de vida que aqueles homens e mulheres viveram. E para concluir mesmo, a carta de Hebreus é um alerta a respeito do perigo da apostasia nesses últimos dias, ou seja, do abandono da fé. Hebreus fala muito, por isso que o autor de Hebreus diz, não desistam, você não retroceda, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Por isso que Hebreus diz que o justo viverá pela fé, por isso que ele fala que se nós retrocedermos, nós virarmos as costas, Deus não se agrada de nós. Nós precisamos aprender a andar em fé. Eu pergunto, você respira? Você precisa fazer força para respirar? Você respira e nem percebe. Você bota o ar para dentro, bota o ar para fora e nem percebe. Ninguém precisa ficar te impulsionando, ficar ali te estimulando a usar o oxigênio, sim ou não? Mas, sabe, muitas vezes nós precisamos ser incentivados e estimulados a viver em fé. Mas você não precisa desse estímulo, não. Você precisa da palavra e do Espírito dentro de você. Amém, queridos? E nós precisamos ser perseverantes, sabe? A fé trará uma nova realidade. E pela fé, as promessas do Senhor para a nossa vida serão cumpridas. A Bíblia, 25% são promessas e profecias, sendo que 6.408 profecias, sendo que 3.268 já aconteceram e 3.140 ainda não. Mas na segunda vinda de Cristo, essas promessas serão cumpridas. E sabe o que diz lá em Hebreus? Que enquanto nós estamos aqui, ele diz que aquele que há de vir, virá e não tardará. Desde criancinha eu escuto que Jesus vem. E sabe, amados, ele está próximo. Ele vem. Mas enquanto ele não vem, o que a Bíblia diz? Que o justo viverá da fé. Enquanto ele não vem para nos buscar, para nos arrebatar, para nos tirar daqui, nós vivemos em fé.
C.S. Lewis, ele disse: confiar em Deus é começar de novo todos os dias, como se nada tivesse sido feito ainda. Eu vou repetir: confiar em Deus é começar de novo todos os dias, como se nada tivesse sido feito ainda. Jesus viveu na dispensação da lei para mostrar para nós o que é viver na dispensação da graça. Nós vivemos na dispensação da graça para mostrar para o mundo o que é viver na dispensação do milênio. Amém, amados? Os médicos têm uma boa receita, porém, muitas vezes, péssimas notícias. Mas Deus tem uma boa receita e boas novas para nós. O mundo está cheio de maldição. O mundo está sob a maldição da lei. Mas, amados, não se conforme com o mundo. Em Romanos 12:2 diz para a gente não se conformar com o presente século. E se conformar a dizer: ei, a minha vida não é assim, não. Não é bem assim. Sabe, pastor, tem coisas que acontecem na minha vida que pessoas falam: não, mas não vai ter para você. Sabe o que eu falo? Para mim vai ter. E eu digo, amados, mesmo que digam para você que não vai ter, eu digo para você tem. Para você tem. Amém, amados? Então, não se conforme, creia em Deus, se solte e deixe Ele agir na sua vida. Uma das coisas que eu mais gosto do Salmo 91 é que ali é Deus falando com Davi, Davi falando, profetizando em Deus, e ele diz: Ele me buscará e eu o ouvirei. Estarei com ele na angústia e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e me mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Deus quer se tornar forte em você, mas você também precisa buscar ser forte em Deus. Amém, queridos? Você recebeu alguma coisa da prof? Aleluia. Eu sei que aqui é uma igreja que vive em fé. E, amados, eu declaro em fé, que aqui não haverá doentes. Aqui não haverá doentes. Eu declaro aqui pessoas curadas, pessoas saradas. Pessoas que entrarem aqui doentes sairão curadas. E você, cada dia mais, aprendendo que em Cristo Jesus você já é curado. Você já pode andar em saúde divina. Não aceite doença, amado. Fique indignado com a situação. Enquanto a gente não ficar indignado com a situação, nós não vamos mudar. Ah, mas é assim mesmo. É desse jeito. Quem falou? Quem falou? Por isso que nós precisamos deixar a palavra da fé entrar dentro de nós. Sabe, quando Paulo fala sobre transformar a nossa mente, ele não está falando sobre retórica. Ele está falando para aquilo entrar dentro de nós, para nós não nos conformarmos com este mundo. Ei, você não é do mundo, nós não somos do mundo, nós fazemos a diferença nessa terra. Amém, querido? E eu declaro também que aqui não haverá pessoas com faltas, em necessidade, andando, contando se o dinheiro vai dar para pagar o boleto, se não vai dar. Eu declaro aqui, amados, abundância. Você tendo para você e tendo para abençoar outros. Aqui tem muitos empresários, eu declaro a tua empresa crescendo, a tua empresa avançando. Amém? Você não vai ficar no perrengue, lá no vermelho, mas eu declaro você sendo um abençoador, abençoando pessoas, dando emprego para as pessoas que precisam de emprego. Essa é a nossa realidade. Amém, amado? Você recebeu alguma coisa? Então, viva isso. Sabe, seria muito fácil, né, pastor? Quando nós não tivéssemos que estar sempre falando a mesma coisa, sempre falando sobre fé, mas vendo as pessoas andarem em fé. Você ouvir da boca delas, elas falando fé, elas crendo. É como eu falo, quando eu vou orar com Soninha, eu só falo: Soninha, concorde comigo. E ela concorda comigo, querido. Então, pegue pessoas para concordar com você aquilo que está baseado na palavra de Deus. Não fale incredulidade. Não fale aquilo que não está na palavra de Deus. Tire os milagres do cristianismo e ele será uma reunião morta qualquer. Mas milagres faz parte do cristianismo. Amém? E eu declaro você vivendo milagres, vivendo o sobrenatural todos os dias, aprendendo a descansar no Senhor, mesmo que os obstáculos venham, como Jairo enfrentou 7. Eu declaro você enfrentando e você vivendo. Sabe, amados? Estou terminando, pastor. Ó míope. Uma das coisas que eu gosto de falar quando eu prego, principalmente quando eu ensino sobre caráter de Deus,
é sobre a sala de troféus. Eu amo falar sobre sala de troféus. Eu tenho até uma imagem aqui, não dá tempo para passar, senão eu colocaria aqui. Sabe, os grandes times de futebol, eles têm lá no CT deles, eles têm uma sala onde tem os troféus deles ali. Onde tem lá as datas dos campeonatos que eles conquistaram, as vitórias que eles conquistaram. Não é verdade, amados? Você que já foi em CT, você sabe como é que é. Tem lá a sala de troféus. E eu me lembro que uma vez eu estava passando uma situação muito difícil e o Senhor falou para mim, vá para a tua sala de troféus. E eu comecei a lembrar de tudo que eu já conquistei no Senhor. De tantas coisas que eu passei, problemas de pecado, que parecia que eu não conseguia me livrar, me libertar. Problemas financeiros. Ah, mas você já deveu muito? Eu já devi muito. Teve uma época que eu devia para 40, eu devia para 40 pessoas, e entre instituições. Parecia que eu nunca ia sair daquela situação. Acidentes do meu filho, quando meu filho ficou 19 dias internado com coágulos sanguíneos no cérebro. E outras situações que eu passei. Mas eu fazia o quê? Eu ia para a sala de troféus. Eu falava, Senhor, se o Senhor me libertou lá, o Senhor pode me libertar aqui. Se o Senhor me curou lá, o Senhor pode me curar aqui. Se o Senhor me proveu lá, o Senhor pode me prover aqui. Se o Senhor agiu nessa situação na minha família, o Senhor pode continuar agindo. Por quê? Porque o Senhor não muda. Então, querido, quando a coisa estiver ruim, haja em fé e comece a se lembrar de todos os benefícios que o Senhor já fez na sua vida. E você verá, amados, coisas sobrenaturais acontecendo com você, em você e através de você. Amém, queridos? Eu quero dizer que eu amo vocês, viu? Foi um prazer estar aqui. Não estou cansada. Se tivesse que fazer tudo amanhã, Esther, eu faria tudo de novo, como Soninha faria. E talvez faríamos até melhor. Mas eu espero ainda voltar nessa cidade, rever vocês e perguntar de outros. Onde estão? Ah, estão lá. Já estão, já foram. Já estão caminhando, já estão correndo a sua carreira. Amados, o Senhor não falou para a gente viver em correria, não. Jesus falou para a gente correr a nossa carreira. Não para ficar correndo igual um doido para lá, para cá. Mas correr a carreira que nos está proposta. Amém? De coração, eu amo vocês. Amo você, meu filhão. E amo você, Esther, minha chará linda. Amém, queridos? Um beijo no coração, viu?